Olá, meus caros, como estamos? Tudo bom com vocês? Turma, eu desde novo, eu era louco aí com os mechas japoneses, tá? E, bom, vocês já viram aí dois jogos incríveis aí de robôs, um de PS1 que eu achei com a mecânica meio travada, e o Voton que teve seguidores que as pessoas curtiram muito aqui no canal. Só que seria um extremo pecado se eu não comentasse esse jogo glorioso que é o jogo que eu daqui a pouco vou falar. Mas eu tenho que fazer um pouco de suspense antes que eu comece a falar do jogo. Por mais que você tenha visto aí a capa do jogo, tá? Antes de tudo, curta o vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, recados dados, vamos ao vídeo. Gente, quando eu falo de um assunto que eu costumo ter um certo domínio, eu nem fico preocupando com o roteiro. Tanto é que eu nem parei para poder escrever esse vídeo, entendeu? Ou às vezes os vídeos quando eu vou falar, quando eu tenho uma certa, vamos dizer assim, certa desenvoltura na hora de falar, é porque eu já peguei diversas vezes para poder falar sobre aquele jogo, certo? E eu assim, tudo bem. Eu só sou um YouTube com tantos seguidores. Seguem, curtem, tudo mais dentro do possível, tá? E sou grato demais aí a participação. Mas se eu falei sobre alguns assuntos e não falei sobre uma pérola que tem no Super Nintendo, eu acho que para quem gosta dessa pérola também seria uma certa sacanagem, tá? Mas enfim, de qual pérola que eu estou falando? Gente, eu estou falando de um dos melhores jogos do Super Nintendo. Um gráfico incrível para o jogo do Super Nintendo. E ele. Eu não tenho definição para poder explicar esse jogo em questão de arte gráfica que não sei como o Super Nintendo conseguiu trazer esse jogo aí para sua plataforma, tá? E o jogo em questão que eu estou falando é Metal Warriors, gente. Metal Warriors. Pra quem viu Zioraima, pra quem viu Detonator Organ, que de tempo em tempo passa aí umas reviews na mídia social, quem cresceu vendo aqueles animações incríveis japonesas, ou mesmo que não tenham passado aqui no Brasil, né? Tem diversos OVAs aí de animes incríveis que estão lá no Japão, tá? Você pode conseguir ver esses animes, seja o OVAs aí pela gringa, tá? Em vídeos, ou em vídeos americanos, tá bom, gente? Eu até aconselho vocês assistir os OVAs aí em inglês, tá? Mas qual que é o lance aqui, gente? Vamos pra história pra gente poder criar um roadmap aí, uma estrada, mapa da estrada que a gente vai seguir, tá? Ó, a história de Metal Warriors é uma história clássica de ficção científica ambientada no ano de 2102, onde o líder autocrata chamado Venkar Amon e seu exército de Dark Axis conquistaram todo um planeta, tá? O jogador controla o Tenente Stone, que faz parte de um pequeno esquadrão de resistência. Isso te lembra alguma coisa? O que utiliza mechas avançados para libertar o planeta. Por que eu questionei isso, gente? Porque o jogo, o jogo foi lançado aí pela Lucas Arts, né? Lucas Arts, isso mesmo. Que também nos anos 90 fazia jogos, tá, gente? Se é Lucas Arts, você imagina que é do Guerra nas Estrelas, tá? Ou Star Wars. Então, a pequena resistência contra uma força opressora, bem típico aí dos combates intergalácticos, né? Interestelares. Turma, esse jogo é muito focado nos mechas, tá? Mas, mais do que isso, um bom jogo de plataforma ele tem que ter um cenário incrível e exuberante. Você vai ter diversas fases aí, diversificadas, seja
em estações espaciais, seja de naves espaciais parecido com batedores estelares aí, tá? Ou como se fossem navios mesmo, só que estelares, tá? Muitas vezes você tem que defender esse navio, essa estação estelar aí, tá? Invadir uma base e passar o fogo geral, tá bom? E sobreviver, gente, onde todos os tipos de robôs estão ali para poder pegar você. E você fica pensando, nossa, mas só tem esses mechas? Não, gente, não tem só esses mechas. Aqui sempre, né, cara, sempre o designer de máquinas japoneses são incríveis, tá? A gente começa com um robô normal, que eu não conheço o nome dele, ele parece um robô aí parecido com Gundam, essas coisas assim, entendeu? E um robô que não voa, ele só salta. O segundo robô aí, que ele só salta, ele usa uma corrente e uma metralhadora, tá? Agora, tem um robô que ele nem salta direito, gente. Eu acredito que não. Ele cria plataformas, só que o ataque dele, cara, é destruidor, tá bom? Destruidor. Isso. E o outro robôs, e vem, gente, agora vem a parte da cereja do bolo. Os robôs mais malucos que eu vi desse jogo que me fez apaixonar. O robô, cara, ele parece com aquele droid lá do é, Ameaça Fantasma. Ameaça Fantasma só teve umas coisinhas legais, né? Aquele robô lá que tinha um escudo de força. Só que o mais interessante desse robô é que aqui não tem em si um escudo de força. Não, tem, mas não é da mesma forma que o Star Wars, tá? Mas ele, por exemplo, ele parece um caranguejo, entendeu? Não, não é em si um caranguejo, mas um artrópodo. Quando ele se fecha, ele parece uma bola. E tem uma maior potência para poder girar e atacar o que está à frente ou atrás, tá? Agora, tem um robô que, assim, ele não anda, tá, gente? Ele só voa. E ele parece uma flor de lótus, cara. Uma flor de lótus? Sim. Ou, não sei, uma estrela do mar, não sei. Mas ele gira em formato, assim, de um peão, entendeu? E você pode ir para todas as direções de voo. Normal, como outros robôs que voam, mas ele tem um voo melhor aí. Ele só não se movimenta tão bem quando está no solo, tá, gente? É um robô só para poder voar mesmo, tá? Enfim, gente, e o que eu vou falar mais para vocês? Cara, as fases. A primeira fase é uma delícia, mano. Uma delícia, muito bom, divertida. Você tem um pouquinho de tudo do jogo aqui. Agora, quando vai passando para as outras demais fases, a dificuldade vai aumentar muito de uma hora para outra. A terceira fase, então, nem se fala, tá? Você tem que defender as estações que estão lá, em uma base que você está invadindo. Os robôs lá estão querendo destruir essa estação e você precisa ir para um navio espacial aí, um batedor espacial, tá? Para poder tomar conta dele. A questão é, quando você ataca esse batedor, você meio que domina, né? Só que a questão é a seguinte, depois eles vão vir contra você. E é uma das outras fases mais difíceis. É que você tem que defender esse batedor aí, tá? Então tem muitas essas quests assim de batalhas bélicas assim, que não é um conflito normal, cara. Existe uma certa idade, uma certa dificuldade assim, é, que exige raciocínio para você. Não é só entrar e atirar, tá? Então você tem que ter mais ou menos isso da ideia de quando você estiver jogando essas outras fases. As outras fases, cara, passando dessa terceira aí, dessa terceira e quarta fase, o jogo vai acalmar um pouquinho, mas depois vai aumentar mais um pouco de dificuldade, até chegar no final do jogo. Cara, é difícil, é bastante difícil. Só que é interessante, é um jogo que te instiga você a ter raciocínio para você conseguir resolver as questões do jogo, tá? E, bom, eu acho que vai te demandar uma certa prática para você chegar e jogar um jogo desse, porque esse jogo, ele é o típico jogo clássico que
vai testando o player até dar o melhor dele dentro do jogo. Bom, turma, continuando aí sobre o vídeo aí de Metal Warriors, eu vou te falar que a jogabilidade do jogo, ela é muito polida, tá? É um dos jogos aí que a gente poderia colocar aí facilmente aí com mecânicas tão boas quanto os jogos da Konami e outros jogos assim, entendeu? Para Super Nintendo. E isso atrai muito, porque, por exemplo, você quando pilota aí... Pilota, viu, gente? Pilota. Presta atenção nisso que eu tô te falando. Você quando pilota o exoesqueleto ou robô, cada robô existe uma mecânica e uma velocidade para cada robô, entendeu? Então, aí você tem a barra de energia, que eu esqueci de comentar também. A barra de energia é a cor da armadura. Ela começa vermelha e quando ela vai puxando para o roxo, chegando próximo, na verdade, um roxo meio acidentado, é porque a armadura está prestes aí a explodir, tá? Quando não, perde os membros de ataque, só fica só as pernas. Tem esse detalhe também, tá bom? E assim, cara, como eu te disse, né? É como você pilotar um veículo, cada veículo tem uma mobilidade, tem uma forma de você agir. Como também suas armas, tá? Tem armas que são mais potentes, tem outros exoesqueletos que não tem uma arma muito potente, mas ela se locomove muito melhor. Ou às vezes se locomove muito pouco, mas o poder de ataque é gigantesco, entendeu? E são todos os detalhes que isso tem no jogo. Isso antes dos jogos terem esse lance de ficha de personagem, tá? Que hoje tudo bem, hoje tem essa, vamos dizer, essa complexidade para cada personagem que a gente vai jogar, tá bom? Então, você vai vendo aí, tá? De acordo com o modelo que vai aparecendo para você e você vai jogando, tá? Que mais, gente? Preste atenção nas armas. Você não só tem um rifle de assalto, tá? Você tem um escudo e tem uma arma branca, que é para poder atacar o seu inimigo quando ele chegar perto, entendeu? Procura ver a distância, porque, por exemplo, dependendo do inimigo que você tiver, você tem que ter uma certa distância para você usar o escudo para poder ser efetivo contra a arma que está sendo enfrentada. Se for uma arma ou um canhão bem potente, esquece escudo, não entra na frente, que senão seu personagem vai pro saco, tá? Então você tem que ficar de olho nisso aí. Detalhe, como eu te disse, é uma máquina. Você pode sair a hora que você quiser do exoesqueleto ou do robô. Só que deixe o robô em um local que ele não vai ser raptado por outro piloto, tá? Também tem esse perigo de outro piloto pegar a sua armadura e você ficar sem e você ir de arrasta, tá? Nesse quesito, você precisa de quê? Você precisa saber que existe pontos de vida. Se for um robô normal, um tiro já acaba. Agora, se for pilotos da sua estatura, você só pode receber 10 disparos, tá? 10 disparos, porque senão, acabando esses 10 disparos, você vai pro saco mesmo, tá? Então tem isso. E, como te disse, não é só robô, também você pode pilotar estações e outros maquinários para você mexer aí no cenário. Cada cenário existe uma certa complexidade e uma fase que você vai enfrentar. Gente, outra coisa, a trilha sonora do jogo é incrível. Incrível, 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 incrível. Linda, linda. Linda demais, tá? Vocês vão adorar jogar aí pra você pegar todos esses detalhes, ó, cenário, personagens, trilha sonora, missões, entendeu? É um jogo difícil? Ele é um jogo difícil, sim. Só que você tem continues, você tem vida normal. É um jogo como um outro jogo aí, bem clássico aí do Super Nintendo. Não era um jogo fácil, mas você pode ir tentando.
até você conseguir resolver aí as quests aí, as fases, tá? Cada fase tem uma missão, você vai usar, você vai tentar entender para você repassar. Gente, por incrível que pareça, tirando o boss final, você é, as primeiras fases são as mais difíceis. Na verdade, a terceira e a quarta, a fase que você tem que pilotar o veículo de velocidade lenta, locomoção lenta, de potencial aí maior, entendeu? Você assim, é um alvo em movimento. Você pode se defender pouco. Se você souber se defender, melhor. Mas preste bem atenção em cada parte que você vai fazer, porque aqui não te fala mais ou menos o que você, por exemplo, assim, você tem as missões, mas você tem que ir denotando nos locais aonde que está acontecendo. Por exemplo, como eu te disse, não tem barra de energia. Então você tem que verificar a comunicação das mensagens que te dão. Por exemplo, nessa terceira fase, você tem que defender aí os postos de combustíveis, porque se eles forem destruídos, você perde a missão. Depois que você completa essa parte, você vai aí para uma parte para você subir sobre uma espaçonave com aquele veículo lento, tá? Com aquele veículo lento você precisa aí controlar ele. É bom você saber controlar ele, saber os disparos, o time de cada disparo, porque isso faz a diferença danada. Turma, depois de tudo que eu falei, pega tudo isso que eu falei sobre som, sobre jogabilidade, sobre a diferença das armaduras, sobre a dificuldade. A dificuldade não é injusta, entendeu? Não é um jogo injusto, tá? Sobre as quests de cada fase, são incríveis, por mais que sejam difíceis, e às vezes te colocam contra a parede, entendeu? Animações incríveis em um jogo de Super Nintendo, gente, jogo de Super Nintendo, vocês não têm noção, um videogame de Super Nintendo com essa animação incrível, isso é chutar o balde, tá? Que mais? A história do jogo, por mais que seja simples, cara, que história louca essa. Você, na simplicidade do jogo, você é inserido de forma imersiva, entendeu? E pensando nisso tudo, cara, por que que a gente gosta de jogos aí como esse que eu mostrei? Ou mesmo como Super Mario RPG, né? Mario RPG, ou Chrono Trigger, ou Dark Souls, ou Final Fantasy Tactics, ou o jogo que for, gente. Jogos assim que são imersivos, entendeu? Que é construído de forma imersiva. Ele vai pegar você, tá? Ele vai pegar você. Um exemplo dos jogos que eu costumo falar aqui pra vocês, que é Fallout. Vocês ainda não viram Fallout New Vegas. Fallout New Vegas, ele é mais imersivo do que o Fallout 4. Ele é feito com uma coxa cheia de detalhes que você colocar, por exemplo... Coxa não, vou colocar... Vamos falar de uma forma mais... sutil, né? Um tapete persa, cheio de detalhes, gente. Eles falam que o tapete persa é cheio de detalhes. Às vezes tem pessoas que costumam colocar um tapete como se fosse um quadro de arte na parede, cara. Porque ele é muito bem desenhado. Ele é muito bem imersivo. São cheios de detalhes que às vezes você se sente um grão de areia diante de imensidão de tantas coisas que está acontecendo, cara. E isso faz você sentir jogando aqui, né? No Metal Warriors, que é diante de tantos pilotos que estavam montando a resistência contra
a Dark Axis, né? Nós estamos numa força rebelde que estão enfrentando essa força maligna, entendeu? Essa força, sabe, que quer tomar conta de tudo, essa coisa toda, entendeu? Então, como a Aliança Rebelde lá de Guerra nas Estrelas, a gente também tá na força aqui para poder enfrentar esse eixo que quer sair explodindo tudo, quer passar por cima de tudo, entendeu? E isso que a gente consegue ver na animação de robô, entendeu? No momento que ele começa a batalhar, no momento que a armadura ela está chegando ao ponto de eclodir, sabe, definhar, e depois ela consegue recuperar. Você vê como é que é cruel, mas ao mesmo tempo na medida certa. Isso é Metal Warriors. Ele é cruel, mas ele segue, né, uma métrica. Cruel, mas justo. Entendeu? Essa é a beleza do Metal Warriors. E Super Nintendo consegue fazer isso ficar incrível. Que bom momento eu pude conhecer esse jogo em 1997. 98. De 97 para 98. Como é bom a gente poder conhecer coisas que fazem a gente nem imaginar que existiam, né? Enfim, gente, um grande abraço para vocês, tá? Uma boa jogatina. Eu espero que você se divirta ao máximo com esse jogo. Se você gostou de Photon, se você jogou Virtua 1, se você jogou até aquele jogo lá que eu não achei tão legal, mas teve seguidores que curtiram, ok? Cara, você vai achar esse jogo esplêndido, incrível, sabe? Maravilhoso. É uma pérola, cara, esse jogo. Sabe? Um diamante, assim, entendeu? E às vezes as pessoas nem sabem que ele existe. Falam tanto de Chrono Trigger, de não sei o que. Chrono Trigger é incrível, realmente é incrível. Tem outros jogos que são incríveis. Mas esse jogo, pra mim, ele é muito bom. Tão bom quanto Dark Souls. Porque é um jogo difícil, mas se você aprende, ele se transforma em incrível. Entendeu? Só jogando você vai entender o que eu tô falando, tá? Um grande abraço para vocês. Uma ótima semana. E eu acho que quinta-feira tem mais aí para vocês. Tudo de bom e até a próxima.